Nesta aula trataremos do tema A Cidade no Jardim, a solução cidade-jardim, Londres, Paris, Berlim, Nova York, 1900-1940, a partir do texto do livro Cidade do Amanhã, de Peter Hall. Primeiro vamos falar dos antecedentes, das ideias inspiradoras de Ebenezer Howard, o idealizador das cidades-jardim. A partir de certa trajetória de planejador físico, ou, por outro lado, por uma reconstrução produtiva da sociedade capitalista dentro de comunidades cooperativas, se constituíram em relação àquilo que a gente pode chamar de críticas e elogios ao longo da trajetória de Howard. Howard era um funcionário do parlamento inglês que tinha como preocupação justamente dar forma ou buscar uma alternativa para a crise das cidades que já vinha ocorrendo a partir da Revolução Industrial. Um ponto fundamental nas propostas de Ebenezer Howard é justamente a preocupação com o cooperativismo, ou a possibilidade das comunidades e dos membros se ajudarem e tornarem-se produtivos. Ele é considerado tanto um pioneiro em relação a essa preocupação com as cooperativas, como também em relação ao contato com a natureza e ao próprio paisagismo enquanto atividade profissional, principalmente por Olmsted, que é um dos paisagistas norte-americanos que tem essa preocupação de contatos com a natureza. Ele também tem como antecedentes aquilo que nós já vimos anteriormente na aula sobre os cortiços na Inglaterra, principalmente ligada à necessidade de colonização planejada, seja nas áreas centrais das cidades, seja nos subúrbios. E o levantamento Booth, que foi mostrado também na aula anterior, sobre discussões sobre colônias operárias, né? Além disso, tem uma questão maior que diz respeito à nacionalização da terra, superada pela aquisição pela comunidade de glebas para plantio. Essa comunidade é organizada na forma de cooperativas, ou seja, o trabalho conjunto é o que vai render os ganhos para a comunidade como um todo. Essas glebas depois levadas para servir como terra urbana e ter os ganhos distribuídos pelos novos moradores. Isso tudo dentro de uma ideia de cinturões verdes de terras cultivadas, principalmente em torno de Londres. E também a partir da localização de várias dessas cidades-jardins no futuro, com o desenvolvimento das ideias dele, como complexos regionais. Tudo isso associado ao desenvolvimento tecnológico, associado à localização industrial e também trazendo traços daquilo que François Choët classifica como urbanismo culturalista, que é o movimento de regresso à terra e a influência de Morris e Ruskin em relação aos princípios estéticos que iriam reger estas cidades. Aqui vocês têm a capa do livro, no qual o Ebenezer Howard propõe as suas cidades-jardins do futuro, né? Na verdade, é um livro em que traz as suas ideias. A cidade-jardim e a cidade social, elas não estão desassociadas. Alguns pontos-chave podem ser a viabilidade econômica de aquisição da terra, a preços baixos devido principalmente à depressão agrícola causada pela emergência das indústrias, a conexão de distritos urbanos e rurais para promover saúde e saneamento. Na verdade, dentro do urbanismo culturalista, essa relação urbano-rural está muito voltada para a questão da salubridade. Além disso, limitações do zoneamento de densidade de população, ao mesmo tempo que busca por uma forma urbana, por uma organização espacial, em que se garanta a expansão que permita luz, jardins e lazer e harmonia em vez de padronização. Uma maior articulação entre a empresa e os trabalhadores, já que haveria uma localização muito próxima e uma cooperativa que de alguma maneira teria a participação da empresa, uma gerência local e um autogoverno.
não é parte de um município, teria uma independência essa cidade-jardim para o seu planejamento e para o seu gerenciamento. Aqui nós temos o principal diagrama, tá? Daquilo que vai dar origem à cidade-jardim. O que é que nós temos aqui? Nós temos o jardim central, vamos partir do centro. Nós temos o jardim central, em torno do qual estão localizados os equipamentos comunitários, como o hospital, a biblioteca, galeria de arte, museu, o próprio prédio da administração, salas de concerto e teatro. De forma radial, saindo desse centro, nós temos aqui dois boulevards, né? Ele usa a nomenclatura francesa, que dá o nome de Columbus e Newtown, de forma apenas para exemplificar, mas o que é mais importante ver é que já há um parque central colado a esse jardim central, é uma hierarquia no tratamento desses espaços verdes que permeiam os equipamentos públicos. Aqui nós temos uma série de avenidas que são circulares, né? E que estão numeradas. Aqui você tem a quinta, a quarta, depois uma grande avenida onde está localizada a escola, tá? A segunda e a primeira avenida. A primeira avenida é aquele ponto mais externo, onde estão localizados os locais de trabalho, né? Aqui nós temos os que trabalham com bicicletas, com engenharia, com a parte de geleias, né? Por quê? Porque logo a seguir estão localizadas as fazendas de produção leiteira, né? E os lotes para a exploração rural. Fora disso, nós temos as grandes fazendas que compõem justamente essa gradação rural-urbana. Como nós podemos ver, há uma preocupação de estruturação das áreas ocupadas. Essas quadras aqui, que não tem nenhum desenho, é justamente onde vão se localizar as residências, em meio ao tratamento de vegetação, representado por essas linhas escuras aqui, e o Parque Central. Tá? Esse esquema ele foi utilizado na definição a partir de um conceito, que são os três magnéticos. A população sujeita a problemas da cidade e do campo seriam atraídos pelas vantagens da comunidade cidade e campo, onde nós temos os três ímãs, seria aquilo que é atraído pela cidade, que são problemas, tem aqui horas excessivas de trabalho, desemprego, vários problemas além das favelas, enquanto que no campo nós temos outros problemas ou outras questões, a falta de uma sociedade, mas ao mesmo tempo a beleza da natureza, quer dizer, ele contrapõe positivos e negativos, falta de drenagem, mais abundância de água, enfim. E aqui, quando ele pensa em relacionar as duas coisas, ele vai justamente capturar o que tem de positivo e negativo, por exemplo, a beleza da natureza e as oportunidades sociais, que são os pontos positivos daqui da cidade, para criar essa nova comunidade com todos os pontos positivos que possam vir da cidade e do campo, né? Então você percebe que aquilo que é negativo dos dois é eliminado e só vem para cá aquilo que é o mais positivo, né? Então, campos e parques de fácil acesso, aluguéis baixos e a possibilidade de conseguir grande rendimento pela exploração daquelas terras, taxas pequenas, muita coisa para fazer, para plantar, tá? Campo para novos empreendimentos, né? Fluxo de capital, ganhos com drenagem, com ar e água pura, casas e jardins bonitos, sem fumaça, sem favelas, com a cooperação e principalmente com a liberdade. Ou seja, é uma possibilidade de cidade ideal. Aqui nós já vemos o diagrama de uso do solo da cidade-jardim, incluindo outros
setores que poderiam convergir para criar uma cidade, né, com população de 32 mil habitantes. Você vê que não mostra apenas aqueles setores, e sim o fechamento completo com outros usos, associando a vida no campo, mantendo a salubridade por meio dos cinturões verdes intermediários e aquela preocupação com a circulação. Tá? Aqui está novamente o mesmo para mostrar que é um dos setores, né? E aqui o diagrama que mostra, na medida em que essas várias cidades, né, compostas pelos vários setores, poderiam se integrar, fazendo uma comunicação mais rápida entre as grandes cidades que seriam criadas com o mesmo esquema, né? Ou seja, nós estamos falando de uma cidade policêntrica. Aqui todo o sistema completo, né, tanto dos satélites, que seriam também construídos com a mesma preocupação, né, com o mesmo esquema, e aquela cidade central, né, com uma população maior de 32 mil habitantes. As outras, o total desse complexo teria 250 mil habitantes e seria responsável pela organização regional. Em 1903, o que aconteceu de fato? Né? O que foi construído? Em 1903 foi estabelecida a Garden City Association e estabelecia a primeira cidade-jardim na Inglaterra, chamada de Letchworth. Letchworth foi um sucesso e em 1919 a segunda cidade-jardim, Welwyn, foi fundada. Em 1950, as cidades tinham uma população combinada de mais de 40 mil habitantes. Aqui uma propaganda justamente para chamar, porque não deixava de ser um empreendimento imobiliário ou um empreendimento cooperativo, já que juntamente com a construção da cidade há também a ideia dentro da associação de explorar a terra e garantir que esses ganhos fossem distribuídos entre os seus associados. Aqui nós temos a planta da localização de Letchworth. Você percebe que não é exatamente naquele esquema, aquilo ali é muito mais esquemático, há toda uma adaptação ao terreno, né? Os cinturões verdes, as áreas mais centrais, a preocupação em articular com a linha férrea, enfim. E nós vamos poder ver também, na realidade, essa cidade ainda existe, ela é tombada pelo patrimônio histórico inglês, e o que você vai vendo aqui são fotos dessa cidade, né, em que o casario tradicional inglês ele está associado a todo aquele esquema da área central, onde estão localizados hoje já mais comércios, e principalmente o esquema de áreas verdes, né, circundantes para as avenidas que partem desse centro. Aqui os prédios públicos nos arredores do Jardim Central, é uma escala relativamente pequena. Aqui é mantido o prédio, né, da companhia responsável por iniciar a cidade, e os lotes residenciais ou as localizações residenciais que estão distribuídas nas quadras que nós vimos naquele esquema. Realmente há uma abundância de verde, talvez um princípio que depois vai ser utilizado inclusive nos Estados Unidos, em que as edificações estão soltas dentro do terreno, não há muros, e são circundados por jardins, né? Aqui nós vemos os espaços públicos das ruas, né? Há uma preocupação em manter, inclusive por ela ser hoje tombada, né, de que se mantenha as mesmas características que deram origem à ideia da cidade-jardim inicial. O Estado e as novas cidades-jardim na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Todo esse movimento levou a recomendações para novas cidades. Os tamanhos limites, de 20 mil a 60 mil habitantes, o mesmo da Town and Country Planning Association, quer dizer, ganhou notoriedade, ganhou fama. Algumas dessas cidades são construídas por corporações estatais, uma para cada cidade, financiadas diretamente pelo Ministério da Fazenda, excepcionalmente pelas autoridades locais. Diferem em certa medida da máxima ou daquele primeiro pensamento de Howard da necessidade de reunir funções
fundos privados para a criação de sistemas previdenciários autogeridos, ou seja, perde um pouco aquele caráter cooperativo, já que inclusive é criada uma lei de novas cidades em 1946, mas não deixa de ser a concretização do sistema de cidades nos arredores de Londres, incluindo Letchworth, mesmo que não tenha a mesma característica básica da cidade de Letchworth. A ideia de cidade-jardim se expande na Europa e na América. Na Espanha, nós temos como exemplo a cidade linear, de Arthur e Soria e Mata, que é um sistema de linhas de bondes ou de iluminação com acessibilidade linear a uma grande cidade planejada, de um subúrbio dormitório. Na França, a Cité Industrielle pode ser considerada, do Tony Garnier, elementos de influência da cidade-jardim, principalmente pela propriedade comum, pelo vasto edifício central, sem equipamentos de repressão burgueses, tais como delegacias, tribunais, etc. Na Alemanha, a ideia da cidade do futuro, de Theodor Fritz, com forma circular, também com cinturão verde, casario baixo, indústria na periferia, uma propriedade comunal da terra, mas com conotação racista, o que é lamentável. Na América, de Clarence Stein, Henry Wright, com o manejo do tráfego, a circulação de pedestres, uma localização periférica e o princípio da unidade de vizinhança no subúrbio nova-iorquino. São ideias que vêm da cidade-jardim. Para finalizar as conclusões, a cidade-jardim ao longo do tempo perde seu caráter de iniciativa privada, antes articulada com a necessidade de prover moradia e seguridade social, e passa a ser de iniciativa privada, como eu falei. Perde um pouco aquela característica do cooperativismo. O desenho das cidades-jardim concretiza ideias culturalistas, e seus executores são exitosos do ponto de vista de proporcionar soluções para o crescimento urbano individual e para a constituição de redes de cidades. Mantém-se ao longo do tempo a ideia de que o crescimento urbano deve ser conduzido com a associação entre soluções de moradia, transporte e provimento de trabalho.